Olá, quando eu criei o canal muito tempo atrás, acho que 2017, eu não quis fechar um tema e falar só sobre série, livro, filme. Por isso que o nome foi Marcelo Maleca mesmo, porque eu gosto de falar sobre vários assuntos, então ia limitar muito ele. E aqui eu quero falar sobre coisas que eu acho importante também. Tanto que eu só voltei a fazer vídeos por um vídeo que eu achei que era importante. Esses dias teve aquele caso da Natura, e eu comecei a refletir em como nós estamos sendo representados como cristãos por pessoas que não condizem com o que Jesus falava. E eu estava pensando em como nós cristãos não representamos exatamente como Jesus foi. E se você não é cristão, talvez algumas coisas não façam sentido. Eu vou tentar explicar e contextualizar algumas coisas, mas ainda, se tiver alguma dúvida, eu posso tirá-las. É bom deixar claro que a Bíblia e Jesus são manuais para quem já decidiu segui-los. E decidir segui-los faz com que você abra mão de muitas coisas. Mas é tudo por decisão nossa, porque a gente entendeu que vale a pena abrir mão e priorizar outras coisas. Antes de tudo, isso aqui não é uma pregação, eu não sou nenhum teólogo e não estou representando nenhuma igreja, nenhuma organização. É tudo coisas que eu tirei de lugares até diferentes, que eu aprendi. E tem também um pouco da minha visão, então não vai ser coisa totalmente aprofundada e sim um ponto de vista. A única coisa que eu fiz ligado a algo externo foi pedir uma consulta para o meu pastor, para ele ver se tem alguma coisa ali sobre a história da igreja ou alguma coisa que não condiz com o que está na Bíblia e que é alguma coisa que eu estava viajando, para não passar de uma forma irresponsável. E tinha algumas coisas que eu estava viajando mesmo. Eu creio que muitos saibam, mesmo quem não vive nisso, mas a palavra cristão vem de cristianos, do grego, que significa pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. Eu sempre quis usar, vem do latim, vem do grego, muito bom fazer isso. Como Jesus veio como um ser humano e estava em um lugar só, em um determinado momento da história, o princípio é de que nós, seguidores de Cristo, representemos Ele onde estivermos. Assim como tem um diplomata para cada país, porque o presidente não pode ir para todos os lugares, mas eles estão representando o que o presidente acha, o que o presidente defende. E quem era Jesus Cristo? Jesus é Deus Filho. Sabe aquilo de Pai, Filho e Espírito Santo? Aquilo é chamado de Trindade. É muito complexo, então, tipo, mesmo se eu fizesse um vídeo só sobre isso, ainda poderia ter gente que ficasse tipo, o que é isso, sabe? Jesus é Deus Filho. Ele veio ao mundo como ser humano, pregou amor por onde passou, foi responsabilizado pelos nossos pecados e isso permitiu que a gente fosse salvo. Ele foi julgado, morto e ressuscitou. Ok, todo mundo conhece essa história, mas eu quero focar em quem foi ele em terra. Ele foi uma pessoa, como eu disse, que pregou amor por onde passou. E ele se tornou um manual, um guia, para que quem crê nele tenha como saber como deve se portar, como deve agir. E o cristão era para ser exatamente isso. Era para ser visto assim também. Uma pessoa amorosa, respeitosa e que busca ter uma vida correta. Mas muita coisa deu errado e não é de hoje. Desde a criação da igreja temos muitos problemas e sim, evoluímos em muitos pontos, mas tem muita coisa ainda que a gente tem que tratar. A igreja evangélica está crescendo muito, principalmente nesse século. E a gente começa a ver alguns problemas começando a se revelar. Viram na igreja uma possibilidade de lucrar. Uma pessoa religiosa que está muito investida naquilo foi vista como manipulável. Uma pessoa que está envolvida emocionalmente com algo pode se tornar vulnerável e muitos pastores viram naquilo uma possibilidade de influenciar essas pessoas. Então, ele poderia até fazer uma lavagem cerebral nela. Tudo que ele falasse era verdade e não haveria margem para questionamento. Nós sabemos como na política você, para crescer, precisa fazer o jogo político. Você precisa conquistar massas. E a melhor forma de controlar massas hoje é nessas pessoas que estão vulneráveis. E isso é na igreja. É só se vender como religioso, homem de Deus, que mantém os bons costumes, é conservador, principalmente nessas igrejas que veem os fiéis como manipuláveis. Para quem não sabe, a igreja tem várias denominações, são muitas divisões e muitas vezes são por causa da visão diferente da igreja ou algum outro motivo.
Isso vai criando várias ramificações dentro da própria igreja cristã. Por exemplo, eu sou da igreja cristã, protestante, metodista, livre. São 4 ramificações. Aqui no Brasil, as mais conhecidas vertentes são os católicos e os protestantes, mas tem muito mais. Aí dentro da igreja evangélica tem mais separações como mundial, universal, batista, assembleia e metodista. Além dessas outras, dentro, por exemplo, da metodista tem mais ramificações, como a igreja metodista wesleyana, a igreja metodista unida e a minha, que é a igreja metodista livre. Mas é claro que isso não é tudo certinho numa tabela, porque uma igreja nova pode pegar de vários lugares diferentes. E eu tô falando isso porque há muita divergência de opiniões, então não é porque um evangélico disse que todo mundo concorda com aquilo ou que grande parte concorda com aquilo. Mesmo dentro da mesma igreja tem divergência de opiniões porque as pessoas têm visões diferentes do mundo, então não seria diferente na igreja. E qual é a visão que as outras pessoas têm dos cristãos e da igreja? Pode perguntar para qualquer pessoa que não se considere cristão. Eu acho difícil que seja semelhante com a imagem que temos de Cristo. Claro que muita gente odeia simplesmente por odiar a igreja, mas tem muita gente que se decepcionou com elas e vê a igreja como um lugar com homofóbicos, com pregadores de ódio e com pessoas que julgam. E isso é porque a igreja está manchando a imagem de Cristo. Muitas vezes eu fiquei com vergonha de falar que eu era evangélico ou que eu ia para a igreja, porque já me associavam lá o homofóbico, porque é isso que a igreja está passando para ele. Não era só por minha causa, é para ele não ficar com medo de achar que eu concordo com isso tudo que está acontecendo, com isso tudo que estão falando hoje. E isso deu muito certo para os políticos. Eles conseguiram cargos muito altos, eles firmaram uma bancada evangélica. Só que você acha mesmo que eles estão se preocupando com a imagem de Cristo? Sempre tem os que dizem nem de direita nem de esquerda, mas de Jesus, mas vai lá e vota no Bolsonaro, que diz para fuzilar a oposição, é a favor da tortura, da pena de morte. Colocá-lo como representante de Cristo, colocar ele em evidência, é negar tudo que Jesus fez por nós. Ele foi morto e torturado pelos nossos pecados. Para você colocar Bolsonaro no Descende, na Marcha para Jesus, na Expo Cristã, ele defendeu a tortura abertamente. E quando eu reclamo, dizem para não questionar a autoridade ou criticá-la, porque Deus colocou ele lá. Foi Deus que apertou 17 na urna? Você vai mesmo culpar Deus por ter colocado um cara que vai contra tudo que ele diz na presidência? Aí você diz que votei para um presidente, não para um pastor, e acaba se contradizendo, porque ele levantou essa bandeira de um país de Deus, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, e ele manipulou quase uma religião inteira para chegar no poder, dizendo que defende a família. Será que ele defende mesmo? A gente está chegando a quase 100 mil mortes por causa do coronavírus só no Brasil, e não vemos um discurso dele triste por causa da família dessas pessoas. E tudo que ele faz é promover mais aglomerações. Mesmo estando infectado, ele saiu na rua promovendo a aglomeração e permitindo que o vírus se espalhe mais rápido. Mas ok, se você quis votar nele para presidente é porque via capacidade no trabalho dele. Você quer mesmo discutir a capacidade do Bolsonaro como um político? Eu sei que não quer. Eu sei que você não elegeu ele por causa disso, mas sim, muitas vezes por causa do discurso de ódio dele. Voltando ao cristão, será que condenar a pessoa ao inferno, desrespeitar e até afastar quem não crê na sua crença, ou forçar nossas opiniões nessas pessoas, é o que Jesus queria? É muito fácil julgar ou querer boicotar uma empresa simplesmente porque colocou um transexual como pai, mas e quando um pai hétero abandona o seu filho, não paga pensão, nega a existência do filho ou bate na esposa? Aí é difícil, né? Porque isso a gente vê de perto. O transexual não. Mas essas coisas a gente vê e é muito mais fácil de passar pano quando a gente conhece a pessoa, né? Muitas vezes uma criança adotada por um transexual ou por um casal homossexual foi abandonada por um casal hétero. Você preferia que ela não fosse adotada? Porque a gente sabe que não tem muitas opções.
Sabe a música Girassol que fala ser justo e paciente como era Jesus? Jesus era muito pacífico mesmo. Ele via e entendia que os outros tinham as dificuldades. Mas teve uma vez que ele ficou bravo e foi justamente com religiosos. E faz todo sentido isso, porque até hoje a gente tá o tempo todo se metendo na vida alheia, só que como você quer que a pessoa siga os ensinamentos de Jesus se você também não quer segui-los? Eu sei que é difícil seguir, mas você quer mesmo? Ou você quer convencer a pessoa de que você tá certo? Onde que Jesus pediu para ficar enchendo o saco de uma pessoa e enfiando a Bíblia nela até ela cansar de ouvir qualquer coisa sobre Deus e a igreja? Ficar insistindo, ficar enchendo o saco, só tá tirando todas as possibilidades daquela pessoa de te ouvir ou de ouvir o que Deus teria para falar, porque ela vai se afastar de alguém que não respeita ela. Então, o cristão é o que mais está atrapalhando o trabalho de Jesus na Terra. Eu já fui o que reclamava de quem tinha ranço de crente ou criticava a igreja toda hora, porque eu sabia que não era todo mundo que era assim. Mas como eu vou discordar se são esses que têm voz? Enquanto Malafaia, Feliciana de Macedo e Bolsonaro forem relevantes no meio cristão, a imagem de Cristo continuará manchada. E isso parte de cada um, eu incluso. A gente tem que voltar a ser relacionado ao amor de Jesus e espalhar esse amor pela humanidade. O cristão tem que ser o primeiro a se revoltar quando tem um caso de racismo, homofobia, machismo ou transfobia, porque são pessoas amadas por Deus sendo oprimidas ali. E amar estar junto lá é mostrar que está contra qualquer tipo de opressão. E por que a gente tem que ser o primeiro? Porque a gente está indo toda semana na igreja aprendendo como deveria se portar como Jesus. E Jesus combate todas as injustiças. Por que a gente não está fazendo isso? E isso tem que mudar logo. Se é o seu pastor que está falando coisas contra Cristo, vê qual é a sua prioridade. Você está indo para a igreja por causa do pastor ou por causa de Deus? Então, sempre questione. O termo protestante vem exatamente de pessoas questionando e protestando contra coisas erradas na igreja. E claro que vai ter coisas erradas porque a religião foi feita por homens e homens erram. Talvez o pastor não queira manipular, e eu torço muito para que não seja isso, mas pode ser que ele aprendeu aquilo com outras pessoas e ele só está repassando. E é muito difícil mudar conceitos. Mas todo mundo tem que estar aberto a enxergar os erros e tentar corrigi-los. Eu não sei o tamanho que tá esse vídeo, espero que não grande demais, mas eu tentei passar tudo que eu podia aqui. E se tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou até querer discutir, fica livre nos comentários, ou se quiser alguma coisa mais longa, tem o meu Instagram também, que é Marcelo Maleca. Como eu disse, eu não sou teólogo, eu só tô querendo aprender mesmo. E nesse vídeo eu aprendi muita coisa também, e me fez refletir de como, o que eu tô sendo, o que eu tô fazendo para representar a imagem de Jesus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, peço que divulgue ele, se possível, porque essa discussão precisa crescer e é necessário que mais pessoas se sintam incentivadas em querer mudar para que isso aconteça de fato. Peço que se inscreva no canal, eu tô fazendo vídeos mais variados, mas se houver um assunto que eu acho pertinente trazer, eu posso voltar num tema ou algo desse tipo. E é isso, muito obrigado, tchau.